né? Como aconteceu no jogo de Bragança. Isso. No último final de semana. No jogo de Bragança, o São Paulo tinha iniciado com o time reserva. Hoje iniciou com o time titular. O quase todo mundo. Alan Franco não jogou. E o Luciano fora porque estava suspenso. O Luciano fora, entrou com o Ferreira na esquerda. Os caras jogando um pouco mais por dentro. Que é uma coisa que muita gente defende. E até parece, em tese, que vai fazer um time mais equilibrado, sem bola, do que jogando com o Oscar por dentro. Tudo bem que o Oscar foi para a esquerda o tempo inteiro. Mas, teoricamente, estava mais por dentro. E o São Paulo construiu muito pouco. É culpa do Zubeldia? É responsabilidade do Zubeldia? É óbvio que não. Porque a gente vê muitos lances, por exemplo, São Paulo com um jogador a mais. A Inter monta uma linha de 5, uma linha de 3 na frente, no meio e um jogador um pouco mais adiantado. Aí o São Paulo começa a circular a bola. Cai no pé do jogador do lado de campo que fala, cruza na área. Cruza na área. Eu duvido que o Zubeldia fica mandando o Igor Vinícius ficar cruzando bola na área daquele jeito, com o Caleri sozinho na frente. Te mostra uma certa falta de paciência. É óbvio que nesse estágio da temporada não dá para imaginar que o time vai ter um volume, intensidade, por exemplo, como teve nos jogos decisivos da outra temporada. Eu tenho uma teoria sobre esse elenco do São Paulo. Ele inconscientemente, não é uma coisa calculada, conversada, escolhe jogos. Porque claramente a gente viu ano passado o time nos jogos grandes se mobilizando um pouco mais. Contra o Corinthians o time se mobilizou esse ano no estadual um pouco mais. O time cresce nos jogos grandes, não significa que vai ganhar todos, né, os principais jogos, mas ele joga melhor em quase todos os jogos grandes, pelo menos. E eu não acho que isso está na conta do técnico. Né? Mas vieram algumas peças que não faziam parte, eu sei que não é a maioria, mas que não faziam parte dessa mentalidade que talvez aconteça. Por exemplo, o Enzo, que jogou hoje de novo, não faz parte dessa mentalidade. O Oscar não faz parte dessa mentalidade. Mas, por exemplo, eu não acho que o Lucas é um cara que, mesmo que inconscientemente, escolhe jogos. Não, eu não acho que é inconscientemente, sim. É óbvio que o desempenho do Lucas escolhe assim. Por exemplo, o Lucas hoje jogou mal. Pega o clássico hoje. Eu não acho que ele... Mas você acha que o fato de jogar mal é porque inconscientemente o jogador escolhe qual jogo vai jogar? Eu acho que o jogo vale mais e o jogador que pode render mais mostra mais. Hoje, por exemplo, o Lucas e o Oscar, não sei se o Oscar tá nisso, eu não vejo jogar, porque 8 anos sem ver o Oscar jogar. O Oscar jogou mal. O Lucas jogou mal. Não sei, porque é coincidência. A frase... A temporada vai mostrar, pode ser que sim, pode ser que não. Vamos descobrir. Desculpe. Eu vendo o jogo de hoje, boa noite. Boa noite. Acho que o Luciano ficou mais titular ainda. Eu também falar. Pois é. O Oscar e o Lucas lá atrás, o cara lá na frente. Porque o Luciano tem uma agressividade, e a gente, quando fala agressividade, não é para bater no adversário, mas é aquele jogo que incomoda. Ele tem o atacante tem que incomodar. Se o atacante bonzinho, que não incomoda ninguém, não rola. E o Luciano o tempo todo, e isso amplia um pouco o jogo do Caleri, dá um pouco mais de opção para Oscar, porque hoje com o Lucas tem que sair o Ferreirinha, com o Luciano sai o Ferreirinha, e o Oscar foi contratado para jogar. Então, e o Caleri é o centroavante, né? Então é o Ferreirinha. E o Zubeldia acredita nisso também, que o Luciano podia jogar, então, naturalmente, o quinto homem aí desse quarteto, o reserva do quarteto é o Ferreirinha. Mas eu vejo que ele é mais necessário ainda. Só queria, assim, a gente ouve demais, assim. Manda. Ouviu hoje. O pior time do campeonato não é o segundo pior. Pior, uma campanha ruim, ruim. Tá bom. Não é boa mesmo. É uma campanha para ser rebaixado. Com 2 derrotas e 6 empates. Empatar realmente não leva a lugar nenhum. É que, ao destruir a Inter, você fala assim, esse time tomou 5-4, todo mundo. Não. Pior placar da Inter no campeonato foi um 2-0 para a Portuguesa. O Português fez 2-0, São Bernardo fez 2-1 e 6 empates, com 0-0 com São Paulo, não é o primeiro, tem 2-2, tem 1-1. Então, não estou aqui transformando a Inter no Liverpool. Eu só estou dizendo o seguinte, tem um time ali que está resistindo e conseguiu segurar, mas um a mais, uma boa parte do jogo, aliás, só aqui um detalhe, o árbitro teve que ir ao VAR para expulsar o jogador, né? A comissão de arbitragem precisa chamar para conversar. Ele estava na frente do lance. Né? Ou ele estava... E a bola na frente. Ou ele estava dormindo, ou ele estava comprando um sorvete,
ou ele estava sentado num banquinho e não viu. Aí piscou na hora do lance. Aí você tem que chamar o árbitro. Agora, se ele viu e tomou a decisão, uma entrada por trás, onde não se disputa a bola, para levantar, era o Lucas, pé alto. Era o Igor Vinícius. O Igor Vinícius. Cara, sabe aquela hora, aquele lance, quem é da arbitragem sabe, o momento para o árbitro se consagrar. Você vai lá e vermelho direto. Cara, porque só um parênteses, porque é o seguinte, nem o jogador da Inter reclamou. Uma atuação dessa destrói um campeonato. Num lance fácil. Não é um lance complexo, é um lance fácil. Sim. E aí não precisa do VAR. O VAR salvou, que bom, mas precisa melhorar o nível da arbitragem. É impossível ter um árbitro em campo que faça esse tipo de julgamento. Só para não deixar passar e depois a gente esquece. Mas eu acho que o São Paulo vai melhorar. Sim, despejar tudo no Subeldia, 8 jogos em 22 dias. Ah, mas ele está mesclando, ora jogam os titulares, ora jogam os reservas. Isso, tá certo. Certíssimo. Só que esta troca constante, dentro de uma pré-temporada que não existiu e de um torneio que teve que ir para a Flórida, numa pré-temporada ridícula. Jogo de hoje em Brasília. Em Brasília. O próximo também será? Sim, eu dizia aqui, eu gostava de dizer aqui, agora me ferraram, né? Paulistão me ferrou. Falava assim, quem joga Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil ao mesmo tempo, disputa 3 torneios continentais. Sim. Pelo tamanho do Brasil. Sim. Aí, cara... O Paulistão é um torneio continental agora. O Paulistão também virou um torneio continental. O Carioca também. E aí eu tava vendo a distância de São Paulo e Brasília, dá 800 e poucos quilômetros. Linha reta, tá? Não tô falando... Linha reta. Cara, você consegue ir de Madrid para jogar no Marrocos. Você consegue jogar na Europa. Porque é preciso ter uma referência. Então, a vida desses caras é totalmente diferente. Lá o cara anda 100 quilômetros, ele faz o jogo e volta para casa. Aqui, cara, você viaja 800 como se você estivesse numa viagem realmente mudando de continente, saindo da Europa e jogar no norte da África. E tá tudo bem, tá tudo legal. Então é o seguinte, aí pega o treinador e só dá nele. Calma, vamos distribuir um pouquinho. Eu quero completar isso, só deixa o Pedro falar, porque eu tenho mais algumas coisas. Distribuir um pouquinho, Pedro, sim. Deixa eu distribuir ao Birner antes, chega. Porque, por exemplo, essa semana estavam reclamando que ele dá pouca chance para o Rian Francisco. Entrou hoje. Mas ele não deu a chance contra o Bragantino com os reservas, perfeito. Né? Colocou hoje o Rian Poderia Francisco. Ter colocado lá. Com jogadores titulares que deveriam facilitar a vida do Rian Francisco. Entrou, errou passe no meio, não ganhou bola por cima. O que também é normal, hein? Vou chegar lá. Perfeito. Ferreira, jogador do lado direito, drible para a esquerda, bate forte, copinha, voou, etc. Bota o Ferreira. Errou domínio de bola, tomou decisão errada. É tudo muito normal. E muito fácil antes de acontecer. Só que quando o time perde e você começa a escrever, uma pessoa escreve 2, 3, 5, 10, 500, o cara vira a solução. Até entrar em campo. Aí vem o mundo real. Aí, olha pro técnico. Então, a Copa do Subeldia era essa semana porque não colocava a base. Hoje vai ser não sei o quê. Contra o Santos foi porque puxou o Oscar de volante, coisa que tinha lógica, mesmo não tendo funcionado, porque você ganhou um outro jogador de lado para tentar jogar no contra-ataque, o Santos ganha do meio de campo, para poder abrir a defesa santista. Não funcionou. Uma bola longa um pouquinho mais recuada. Uma bola longa, o cara que chega de trás batendo, que tem um passe de mais qualidade. Num jogo que está perdendo, ou seja, toma um, faz um. Também não foi mais pressionado depois disso. Eu não estou falando que até esse momento, nesse ano, até porque até esse momento, nesse ano, ninguém faz um baita trabalho. Sim. O Abel não faz, o Ramon não faz. Nenhum técnico, você olha para a temporada desse ano e fala, nossa, que trabalho o treinador. Começaram arrebentando, né? Agora, você olhar para tudo o que está acontecendo no São Paulo, ver o time jogando e olhar para o técnico e falar, é ali, é até estranho. Por que isso acontece, eu não sei. Eu acho que... suspense no ar, hein? Para bom entendedor, um pingo a letra. Achei importante essa sua fala. Boa noite, Calçade, William, Vitor, fã de esporte com a gente, porque a gente falava isso, você estava aqui ontem, que eu acho muito injusto, mais uma vez, a gente ter que chegar aqui para analisar o jogo isolado do que é o contexto, como a gente falava ontem do jogo do Palmeiras. Tem todo um contexto, e eu concordo com o Birner. A frase isolada, ela soa até, às vezes, irresponsável. Os jogadores escolhem quando vão jogar. E eu entendi exatamente o que você quis dizer. Inconscientemente, janeiro é um saco para todo mundo. Porque não era para estar tendo jogo. Sim.
Janeiro é início de fevereiro. E o jogador Janeiro não vai falar isso. É um saco. O jogador não vai falar isso. Óbvio. O dirigente que precisa valorizar o campeonato, que precisa assinar 16 datas para entrar uns milhões a mais e não entrar uns milhões a menos, não vai falar isso. O cara que está trabalhando para transmitir, ele não vai falar isso. A gente, quando vai debater, não vai falar isso. Mas é complicado. A gente está indo na contramão de tudo e tem que sentar aqui para virar e falar, nossa, mas por que não está funcionando? É muito óbvio porque não está funcionando. Porque o São Paulo, ele é desenhado a partir de uma premissa que ele vai ter aqueles 4 jogadores que se desenhou inicialmente ali para o Zubeldia. E não quer dizer que vai funcionar na temporada. Um deles não funcionou. E se a gente parar, não precisa ser um grande leitor do jogo. Se parar para ver minimamente, a Inter de Limeira, eu tô com o Calçade, não é o pior time do mundo, mas pela tabela fica sempre aquela narrativa. Nossa, não fez um gol contra um dos piores times, que é só para quem quer atacar pedra. A Inter de Limeira vai bem no primeiro tempo. Ela vai bem porque ela bota os caras e o Lucas, ó, lá afastados. E o Calera lá afastado. Quem é que sempre faz aquele meio do caminho ali, aquele entre linhas ali? Luciano. Quem é que não estava em campo hoje? O Luciano. Então, não vou querer também que aqui, 10 de fevereiro, o Zubeldia já tenha a solução para quando o Luciano não tiver, porque o Ferreira já tem que entrar, já tem que mudar. Só que a gente, às vezes, entra num ciclo. A temporada começa antes, a loucura começa antes, a cobrança começa antes, derrubar treinador em rede social começa antes. Então, tudo vira uma grande loucura. Não dá para descontextualizar. É ruim empatar com a Inter de Limeira? Claro que é. Com Oscar, Lucas e Calera em campo? Claro que é. E com um jogador a mais. É ruim um jogador a mais no segundo tempo você não fazer gol? Claro que é. Só que eu acho que eu sempre vou falar, a gente precisa dosar. Você vai tirar a partida do Flamengo contra o Botafogo na Supercopa, que se exaltou ali o Felipe Luiz. Você vai tirar a partida do São Paulo contra o Corinthians. O São Paulo é esse mesmo. Principalmente. O treinador é esse mesmo, eu tô maluco. Não, é esse mesmo. Então, você vai tirar... O principal jogo do time até agora na temporada. Ontem o segundo tempo do Atlético, por tamanho de vitória, é o que é, pela expulsão do primeiro tempo, que o Cruzeiro estava melhor no início. Mas outro grande modelo de exibição de futebol eu te dou o contraponto de todos esses clubes. Você fala, exaltou a atuação do Flamengo contra o Botafogo, mas no sábado contra o Fluminense já não foi tão boa. Aí o Botafogo, que não tinha ido bem contra o Flamengo, foi bem contra o Fluminense. É oscilação. Você tem minutos de tempo e pouquíssimas exibições. Mas exatamente, o próprio Flamengo já teve momentos que não foi bem. O Fla-Flu do sábado é chato. Muito, é chato muito por horário, é chato por conta de que tem que jogar, é chato por um monte de coisa que não acontece ainda, que é início de trabalho. Aí vem aquilo que o Birner falou. Futebol. E a gente quer sentar aqui para ver o bom futebol. E aí vem o que o Birner falou de escolher, que é preciso saber, entender. Botafogo e Flamengo, como é que foi? Exatamente. Intuitivamente. Vale uma taça. Ou a gente tem dúvida de que o São Paulo e o Palmeiras... Não é uma escolha racional. São Paulo e Palmeiras é no próximo final de semana, domingo. Ou a gente tem alguma dúvida que São Paulo e Palmeiras a coisa vai ser diferente. Tende a ser um jogo melhor. Lados. Sim. Vai ser um jogo bom. Se vai faltar uma coisa, outra... Vai ser melhor do que esse. Vai ser intensidade. Melhor que esse vai ser. Vai ser muito bom, vai ser melhor que esse. Mas olha a característica. O que foi o São Paulo? Eu vi um São Paulo de 10, 15 minutos ali de muito volume. Talvez a gente vai ver num espaço de tempo maior. O próprio Palmeiras, que ontem a gente olhava e falava, Palmeiras ontem fez um gol, aí fez um gol e parece que reduz a marcha. Aí toma um gol, aí tenta acelerar, mas não sabe como, aí o jogo já está truncado. Tinha um momento hoje que eu estava contando, até parei para ver, tinham 8 jogadores da Inter de Limeira dentro da área. Aí levanta a bola, não vai entrar. Por dentro não vai entrar. Oficiais. Quando você vira, sabe. O Oscar jogou no Paulista. 4. Nós estamos discutindo a vida do Oscar agora. Isso. Com 4. Entendeu? O futuro do futebol do São Paulo, do Oscar e tal. Uma adaptação, 4 jogos. Como titular, assim, né? Uma coisa, assim... Essa loucura de início do ano, ela acelera muito, antecipa muito. E também demite muito. Porque tudo é muito acelerado, muito deslocado, né? E muito treinador vai dançar mesmo. Assim. Então, a gente não pode esperar um pouco. Assim, pode ser que sim, pode ser que o São Paulo não dê certo esse ano. Pode, claro. Pode. O Palmeiras também. Aí não vai ser por causa do jogo de hoje. O Palmeiras pode, no final do ano, estar disputando o título brasileiro? Pode. Gente, não temos essas respostas. O futebol brasileiro, ainda mais no Brasil, ele não nos permite nenhum tipo de previsão, nada. Porque, por um lado, é legal pelas forças que nós temos. E cada campeonato tem uma história diferente. E com o Mundial no meio do ano ainda, que vai fazer alguns times gastarem fisicamente, outros podem se recuperar, mudar coisas. E alguns... Tá muito difícil de adivinhar. E aqueles que vão disputar, Palmeiras e o trio Carioca, tem que ter o Mundial como parâmetro para o primeiro semestre. É isso. Aqui está um Mundial, tudo que acontece anterior ao Mundial tem que ser programado pensando no Mundial. Agora, por exemplo, o São Paulo não tem o Mundial, Birner. Então eu te pergunto, qual é o parâmetro
para o Zubeldia nesse primeiro semestre? São Paulo tem que chegar forte no começo do Brasileiro, fazer muitos pontos antes do Mundial. Acho que, por exemplo, não só o São Paulo, mas como todos os outros times que estão na primeira divisão do futebol brasileiro e que não vão disputar o Mundial, eles podem fazer uma preparação física um pouco diferente, forçar um pouco mais nesse primeiro semestre, porque vão ter um mês de recuperação depois para fazer um trabalho diferente do que esses outros 4 clubes vão fazer. E, obviamente, também a Libertadores. Fase de grupos, né, que tem jogos antes do Mundial, né, da fase de grupos da Libertadores, tentar a classificação, porque literalmente a gente tem uma temporada em 2 etapas bem divididas para as equipes que não estão no Mundial. As equipes que estão no Mundial, ao contrário, como disse o Calçade, elas têm que chegar fisicamente melhor que os europeus. Isso vai cobrar um preço mais para frente no brasileiro? Talvez cobre. Sim. Talvez cobre. Né? Então a gente não sabe, por exemplo, como é que o Palmeiras será. O Palmeiras, por exemplo, não tem 2 times. O Palmeiras tem um time e meio. Sim. Né? E ainda falta o centroavante. O Flamengo tem 2 times. Dá para negociar. Fluminense, ainda nenhum. Sim. Botafogo a gente tem que esperar para saber como vai ser. O São Paulo tem um time. Tem um time e algumas alternativas. É um bom time. O São Paulo tem um bom 11. O São Paulo tem jogadores que decidem jogos numa quantidade legal. Tem 3 jogadores ali que atuam atrás do centroavante que precisa se recuperar, porque o Caleri está desde o segundo semestre do ano passado mal e ele sabe disso. Deixa eu te fazer uma pergunta, Claro. vai lá. Já que você deu a deixa agora há pouco, vamos lá. Você que é um cara bem informado. O maior adversário do Zubeldia está fora ou dentro do São Paulo? Cara, eu acho que, assim, porque para falar do São Paulo, eu tenho que dividir dentro. Eu acho que dentro do departamento de futebol, por mais que ano passado houvesse ali o vazamento de algumas notícias, dando a entender que o departamento de futebol não queria o Zubeldia, ou pelo menos algumas pessoas do departamento de futebol não queriam o Zubeldia, me parece que isso diminuiu. E o departamento de futebol de São Paulo, dentro, quando a gente fala de preparação da equipe, a Refis melhorou nessa gestão e algumas coisas, ele funciona. Ele tem ali, você vê o elenco bem coeso, você não tem um elenco dividido, você vê que os times que falam, os jogadores se mobilizam nos jogos grandes. Você trouxe jogadores, por exemplo, mais habilidosos, como o Lucas ano passado e o Oscar, que não são grandes marcadores, mas não se furtam de recompor pelos lados, coisa que, por exemplo, o Gabigol não faz no Cruzeiro. Perfeito. São jogadores muito dedicados para o clube. Então você tem um perfil legal. Se o clube no entorno vai ajudar, se o clube vai pagar o salário em dia, se o clube vai oferecer as melhores condições de jogo, por exemplo, podendo atuar sempre no Morumbi, agora não vai atuar porque tem um jogo, mas é estadual. Né? Mas você não pode perder jogo de Libertadores no Morumbi, você quer ganhar alguma coisa no Brasileiro e bem, você não pode ficar perdendo jogos no Morumbi por causa de shows, que é uma coisa que acontece muito não só no São Paulo. Eu não acho que o clube ajude tanto. Eu acho que tem clubes que tornam o dia a dia do jogador mais fácil do que o clube São Paulo torna. Dentro do CT, eu acho que as coisas vão razoavelmente bem. Tem algumas coisas ali que a São Paulo, por exemplo, não tem vendido jogadores muito bem, que era uma característica histórica do clube. Né? O valor que pegou no William Gomes, o mesmo negócio do Moreira não me parecem grandes negócios para o São Paulo. Então, mas hoje o Zubeldia ele veio uma situação um pouquinho mais tranquila do que ele... Tranquila até pode ser um exagero, né? Menos complicada do que ele vivia em termos de aprovação interna, etc. Ou, assim, perdeu um, empatou outra, se perdeu o clássico pro Palmeiras, porque tem um clássico no final de semana. Se perder pro Palmeiras, opa! É uma impressão. Assim, os dois. Eu acho que, se você olha o time titular do São Paulo, eles não podem reclamar do Zubeldia. Tá. Até porque, se quiserem falar alguma coisa sobre sugestão de como jogar, eles podem falar com o Zubeldia. O Lucas tem tamanho para isso, o Oscar tem tamanho para isso, Alisson tem tamanho para isso, o Pablo Maia tem jogado pouco com o Zubeldia. Tá jogando, fazem todas funções, inclusive muito parecidas, os que estavam lá, com o que faziam na época do Dorival, quando gostavam muito. Então não tem muito do que reclamar isso, nesse aspecto, né? E o Alan Franco, por exemplo, ganhou a posição, com o Zubeldia ali, se tornou o melhor jogador do São Paulo na última temporada. Os reservas, às vezes, podem ficar um pouco irritados, porque atuam um pouco. Mas quando atuam, o Zubeldia tem razão. Pois é. As atuações deles dão razão ao Zubeldia. O clássico... Ele, assim, porque tem 2 treinadores aí, até o Abel tá nessa situação, O Abel também. O que é uma loucura, mas tudo bem. Muita loucura. Aumenta, assim, começa a bola de neve de palmeirenses que não estão felizes com o Abel. Ganhou quase nada nos últimos tempos, então realmente eu entendo. Porque é o seguinte, cara, se o Zubeldia ganhar o clássico, vai ser como reclamar de alguém que ganhou do Corinthians e do Palmeiras. O problema
É a Inter de Limeira. Então, a pedra no sapato é a Inter. Não Bragantino. É o Bragantino. Nunca venceu em Bragança. Não é a Inter, não é o... Agora, claro, pode perder também. Porque se ele perde, se ele ganha, aí o Abel tem um alvo nas costas. Mas olha a situação que está criada para os técnicos nesse momento no estadual. Exatamente. 10 de fevereiro. Este clássico é um clássico, assim, muito complicado para eles. Até porque o São Paulo tem uma administração das mais tradicionais, como a maioria dos clubes brasileiros. Então, o que você falou, dentro do CT, pode ser que a vida siga numa frequência cardíaca diferente de fora, de conselho deliberativo, a orelha do presidente começa aqui, um chia ali, o outro tem uma ideia brilhante de um treinador, todo mundo dá palpite, né? E aí o político tem que fazer o quê? Ouvir as bases. Tem. E aí é mais fácil mandar o treinador embora. Então, mas se ganhar do Palmeiras, ele é gênio. É isso. É isso. Se perder, não serve mais. Não serve mais. O Caleri deu uma declaração. Aí o Abel vai para lá e ele vai pro Palmeiras. O Caleri deu uma declaração agora no pós-jogo. Vamos dar uma olhadinha. O Caleri sempre muito direto nas declarações dele. Acho que os passes foram todos um pouco lentos. A gente terminou fazendo cruzamentos muito rápido e não conseguiu conectar. Não tinha visto a declaração, foi o que eu falei aqui. Não tem desculpa, a gente foi mal. Antes não éramos os melhores do mundo, agora não somos os piores também. Está claro que a gente deve melhorar e entre nós falar o que está acontecendo, porque um jogo como hoje a gente tinha que ganhar. Essa declaração para a Cazé TV lá que transmitiu o jogo. Essa parte é interessante, né? Essa parte é interessante, né? Ver entre nós o que está acontecendo. Né? Vermos entre nós o que está acontecendo. Tá? Então, assim, entre jogadores. É que o jogador também não pode sair de campo. Você imagina se o jogador sai de campo e fala o que a gente acabou de conversar aqui. Sim. Ele está ferrado. Claro. Não tem que falar isso. Ele não pode. Ele tem sempre que cobrar dele mesmo e do grupo. Então, o que eles estão fazendo? Não que ele não concorde, que ele não acredite nisso. É que é preciso que o jogador, ao sair de campo, faça críticas pelo resultado a ele, aos companheiros. Tudo, né? Não jogamos bem e tal. E que não é mentira, né? É verdade. Mas, digo, o cara não pode sair e minimizar. Ou contextualizar. Não pode. Porque senão ele está ferrado. O futebol funciona desse jeito. O jogador não tem esse direito de... São poucos que têm esse lugar para falar que, olha, isso aí, gente, imagina quem é que vai falar isso? Ontem você já ouviu alguém falando desse campeonato aqui e tal, quando ganhamos do Corinthians, né? Tá bom. O Textor fala. O Textor. Mas agora precisa arranjar um treinador também. Então, até agora não arrumou. Ô Pedro, pelo ambiente que se cria, o que a gente está falando aqui, o jogo do próximo domingo, o clássico com o Palmeiras, eu acho que pro Abel, se ele perde, vai aumentar a corneta e nada vai acontecer. Se não houver o empate, alguém sai machucado. Mas desse jogo, pro Zubeldia, uma derrota no domingo pode pesar bastante, até pelo ambiente que você tem no São Paulo, pelas críticas, pela cobrança e tal. O empate com a Inter de Limeira já está pesando. Tudo que envolve o clássico, e quando a gente fala aqui que bom, porque a intensidade vai ser outra, o jogo vai ser outro, a entrega vai ser outra, a disputa de uma bola no meio de campo vai ser outra e o tamanho da pressão também. Eu só discordo um pouco dessa coisa do Abel. O Abel ele tem tamanho para não ser demitido na segunda-feira e não estar no debate da segunda-feira aqui. Demitido. Não, calma. Vai ser bem coordenado. Ele não vai entrar no debate de segunda-feira de uma possível saída. Agora, tem parte da torcida cansada do Abel. Sim. Tem o Abel desgastado em toda a entrevista que ele vai, porque também é todo dia dando entrevista, respondendo as mesmas coisas, os mesmos questionamentos, jogador tal, jogador Y, jogador Z, jogador que estava, que não estava. A gente assistiu aqui ontem, a janela que não Lembrando vem. Que o jogo tem mando do Palmeiras, né? Camisa 9 que não vem. Todo esse desgaste vai existir em caso de um tropeço. Tropeço é derrota. Acho que empate bem jogado, talvez você possa dissipar um pouco essa coisa. Agora, do Zubeldia, se ele perde pro Palmeiras semana que vem, sai com um X desse tamanho nas costas. Se ele virar de costas, ainda mais geralmente aqui as coisas são de costas, né? Porque a entrevista num dia dizendo que garante, no dia seguinte o cara nem acorda, nem sabe que não é mais para IPCT. Ele fica com um alvo enorme nas costas, porque a loucura aqui é assim. Você não tem como querer debater de forma razoável um futebol que não é tocado de forma razoável no Brasil. Não tem como a gente virar falar e também ficar querendo ir na contramão, pensando numa coisa lúdica, o que eu acho que é ideal, o que o Sadi acha que é ideal, o Birner acha que é ideal. Tem uma realidade de dentro do clube, de dentro do vestiário, que aí também não é o Birner, não é o Pedro Ivo, não é o Calçado, não é o William. O dirigente, ou presidente personalista, o outro lá que esteja do lado dele, ele precisa lidar.
E é tanto jogo, é tanta pressão, é tanta análise precipitada que você já chegou no dia 16 de fevereiro, né? Dia 16 de fevereiro, no domingo. Seu jogo. Tendo que tomar uma decisão em caso de um novo tropeço. Mas, gente, calma. Então essa é uma coisa que... Uma coisa loucura, respondendo essa pergunta. Sim. Claro que vai ter uma esse tamanho, coisa que bem, serve um pouco como proteção para o Zubeldia é o mercado de técnicos. Não estou falando que tem que demitir o Zubeldia. Não é por convicção, é por falta de opção. Sim. Então, por exemplo, ano passado, quando o Zubeldia recebeu uma proposta para dirigir a seleção equatoriana, vamos só lembrar, seleção equatoriana, falaram com o Zubeldia, olha, você vai ser técnico de uma seleção na Copa do Mundo. Sim. Falou, não, eu vou ficar no São Paulo. Quer dizer, é uma escolha que mostra um enorme respeito. Eu acho muito interessante, né? Porque outros treinadores deixaram o São Paulo, e não estou dizendo se está certo ou se está errado, outros deixaram. O Osório deixou, o Pato deixou. O Paton Bausa saiu, o Dorival saiu, né? E não estou nem falando que não tinha o que sair. Só porque o Zubeldia mostrou um enorme respeito, até porque o Equador vai para a Copa do Mundo e todo mundo sabe disso. Claro. Né? Quando ele recebe a proposta, muita gente no São Paulo achava que ele ia sair. E aí começou o uso de nomes. Um nome especulado, falando que ia ser contratado, especulado, Diniz. Só que o que eu acho, por mais que tenha gente dentro do São Paulo que gosta do Diniz, e eu acho que o Diniz teve uma boa passagem pelo São Paulo, não quer dizer que ele conseguiria repetir, outras circunstâncias, era um time mais barato que esse, quando a gente fala em termos de grandes jogadores, era um time com alguns jogadores de base crescendo, tinha o Sara, mas também tinha o Igor Gomes, que acabou saindo, e o Brenner, de centroavante, o Luciano veio com o Diniz. Ainda foi um campeonato jogado brasileiro sem torcida. Quando você joga sem torcida, para a base, para um clube em jejum de títulos, como estava o São Paulo, fica menos difícil a situação. Porque você erra, não tem o do estádio. Eu lembro a fase clássica que a gente via na rede social do Diniz falando do Sara, que para mim era o melhor jogador. Sara, a rede social não vai te matar. Né? O Diniz falando sobre isso. Como o São Paulo toma decisões, às vezes, baseadas também em como a coisa vem fora, o que eu desconfio? Vamos supor que especula-se a troca de técnico. Não estou falando que isso existe. Estou só criando uma situação hipotética. Provavelmente alguém vai plantar isso na rede social. Aí eu acho que vem um turbilhão anti-Diniz. E não vai ser contratado. Deixa eu te fazer uma provocação. Tô tomando decisões aqui, tô tomando deduções antecipadas. Se o Dorival sai, por exemplo, da seleção brasileira, a gente tá aí eu acho que é dia seguinte. Final de março. Se o Dorival quiser voltar. Não sei, tem lá. Não, tem um clássico, tem uma data FIFA aí. Final de março tem a data FIFA. Aí eu acho que a minha impressão é assim, porque aí Argentina e Colômbia, né? Colômbia e Argentina. Porque aí ele vai ter uma pressão enorme da torcida, porque o Dorival virou, depois do título do Campeonato Brasileiro, mesmo com o São Paulo ganhando um jogo com ele fora de casa na última rodada do Brasileiro, para ligar a Copa do Brasil. Parte da comissão do Dorival da seleção está no São Paulo ainda. Sim. Então, e o Dorival é adorado no CT do São Paulo. E o Dorival bate o papo com o Muricy, bate o papo com o dirigente, leva a coisa, os jogadores gostam dele, os jogadores quase todos adoram o Dorival, e o filho do Dorival é tratado como um cara que entende muito de futebol, para dar treinamento, esse tipo de coisa. Então eu acho que se o Dorival estivesse no mercado, assim, iam dar um jeito de tirar os... Eu acho, estou só deduzindo. Como não tem esse técnico no mercado, se acontecer uma coisa muito feia para o São Paulo no domingo, eu acho que o Zubeldia termina pressionado, então mas vai acertar por linhas tortas, pela falta de opção, não pela convicção. Mas bem-vindo ao futebol brasileiro, modelo associativo. Mas é porque eu tô te falando. Quantos já fizeram isso, né? A gente vai fazer uma paradinha aqui no Linha de Passe, intervalo bem rápido, a gente volta já, até trazendo a palavra do Zubeldia, né? Daqui a pouco tem a coletiva com ele. Vamos lá. Voltando com Linha de Passe, vamos ouvir o cornetado Zubeldia. Vamos lá. Achei que você fala injustiçado. No, yo creo que a diferencia del otro juego, hoy fue totalmente distinto. Tuvimos nuestras ocasiones de gol, tuvimos ocasiones claras, tuvimos ocasiones, muchas ocasiones de gol y no convertimos. Me parece que si hubiésemos convertido un gol de las tantas que tuvimos, después por supuesto el juego se abre y ya queda todo a favor nuestro. Nos pasó con Mirasol. Mirasol venía de 5 triunfos, hicimos el gol nosotros, y nos pasó con Corinthians, venía de 10 triunfos, hicimos el gol nosotros. Tenemos que hacer un gol, no importa quién, hacer un gol. Si hacemos un gol se abre todo. Si no es más difícil. ¿No? Esta situación ha pasado en varias ocasiones
Y bueno, tenemos que convertir, sobre todo cuando tenemos situaciones, cuando hubo varios cruzamientos también, hubo situaciones de todo tipo. Así que hoy faltó el gol y para mí si haces el gol se abre y ya la diferencia se nota, como pasó con Mirassol, como pasó con Corinthians. Esto es más viejo que el fútbol, no importa si enfrentás a un rival de tercera, cuarta categoría o si enfrentás a Corinthians. Si vos no abrís el marcador, la presión empieza a crecer y por supuesto te desesperás más. Me preocupa más lo que sucedió la otra vez en el segundo tiempo, ¿no? Que no tuviste caminos para poder llegar. O vos esta película no la viste el año pasado. Esto mismo. Acontece esto, ¿no? Nosotros con Botafogo tuvimos nuestra posibilidad y también nos costó poder convertir. Yo dirigiendo LDU, con un hombre menos todo el campeonato, todo el segundo tiempo, perdón, recién con un gol de Arboleda pudieron llegar al triunfo para ir a penales, Sudamericana. ¿O no? ¿Sí? Y el contexto fue igual. Va a decir, no, Sudamericana, pero el fútbol es así. Entonces hay que convencerse, tenemos un hombre de más, el gol para mí va a llegar. Lo que pasa que hoy, bueno, está. Para mí estuvimos en algunas situaciones apurados. Por supuesto que en situación caliente entran dos jugadores que tienen sus primeros minutos, 3 jugadores, ¿no? Y entonces todo parte de la formación, todo parte del proceso, todo parte de que no va a salir todo bien hoy. Porque estamos en un periodo de preparación, estamos en un periodo donde, a pesar de que yo vengo del año pasado, hay jugadores que están nuevos, son nuevos. Los 3 cambios que hice son jugadores nuevos. 1 de refuerzo, Cedric, y 2 juveniles. Pero está bien que entren ahora y que tengan la presión de primera división. Porque estos son los partidos en donde te van fogueando para que cuando empiecen las instancias finales del Paulista y empiece el Brasilerao, empiece la Libertadores, empiece la Copa Brasil, donde te van a exigir llegar a instancias finales, estemos todo lo más preparados posible. Pero no, tenemos que... Hoy podríamos haber hecho un gol tranquilamente. Fue más muy buena actuación creo que del golero, ¿no? Le dieron el premio al mejor. Y tuvimos muchas pre-situaciones de gol que podrían haber terminado en situación de gol también. Lamentablemente, por supuesto, no me gusta empatar, ¿no? Me hubiese gustado ganar, estar contento, que los torcedores se vayan contentos, pero es parte del proceso y como falé, todos nos vamos acomodando a medida que pasen los shows, que tengan más minutos. En fin, es una etapa donde tenemos que seguir creciendo, adquiriendo minutos y que no tengamos lesionados más allá de llegar a instancias finales del Paulista e querer ganarlo. Boa noite, Zubeldia. Alexandre Silvestre, TV Gazeta, Gazeta Esportiva. Então não há motivo para preocupação, já que faz parte do processo. Eu pergunto isso para você, não só focado no São Paulo, claro que o seu problema é o São Paulo, mas se você vê o Palmeiras, que talvez seja o melhor time do futebol brasileiro sul-americano nos últimos tempos, ontem aqui em Brasília saiu vaiado, decepcionou a torcida, também não tem conseguido jogar muito bem numa sequência. O próprio São Paulo com dificuldades. O Santos com o Neymar ainda não emplacou, né, em 2 jogos. Sim. O Corinthians talvez seja o melhorzinho. Não está faltando bola nesse começo de temporada ou faz parte do processo? É uma questão de tempo. ¿No está faltando? Bola, futebol, bom futebol. Bueno, pero es todos los juegos, vos vio todos los juegos, ¿no? Bueno, vos sabe que está bien. Vos sabe que el Paulista es muy difícil. Vos sabe. Es difícil, los equipos luchan, corren, vienen con 3 meses de preparación. A veces
jugar en un gramado no es lo mismo que jugar en otro, va cambiando el contexto, pero no importa, nuestro objetivo es seguir repartiendo minutos en todos los jugadores. Siempre que uno mete el gol primero es mejor porque te permite después atacar a los espacios, poder usar más los espacios. Pero ahora tenemos que dar vuelta a la página y por supuesto tratar de no desesperarnos, más allá de que queremos terminar primero en la zona, que es el objetivo número 1, para después ir a instancias finales lo mejor clasificado posible. Boa noite, Zuba, tudo bom? Meu nome é João, sou da agência de notícias do CEUB e eu gostaria de saber a importância de ter um elenco tão composto por tantos jogadores de alta prateleira do futebol, né, como o Oscar, o Lucas Moura, o Rafael, em um contexto que jovens jogadores estão subindo da base, a importância de ter a referência desses jogadores para esses jogadores que estão chegando da base. No entendí la pregunta. Y bueno, pero eso es lo que está buena la pregunta. Nosotros, más allá de competir, vamos dosificando minutos. Hicimos este viaje ahora a Brasil, habiendo jugado el sábado. De golpe contra Bragantino debuta de titular un jugador como Alves. Hoy, en una situación caliente, le toca entrar a Ferreira, le toca entrar a Rian, le toca entrar a Cedric, que no tienen muchos minutos, ni siquiera fueron a la pretemporada. Entonces todo un proceso de conocimiento, de situaciones que hay que ir haciéndola en la competencia, ¿no? Después te exigen ganar y está bien. Hoy sí tendríamos que haber ganado. Pero también hay un tiempo lógico para ciertos jugadores, para el equipo, para los más jóvenes, como vos estás hablando, para que se vayan fogueando, es el término que usamos allá fogueando, que se vayan haciendo, porque hoy estamos jugando el Paulista, zona de clasificación, ¿no? Y bueno, mañana quizás es un clásico, o mañana quizás es un partido de Copa Libertadores. Y estos momentos, para los jugadores más nuevos, inclusive para Cedric, que tiene un contrato, si no me equivoco, de unos meses para ver cómo funciona y demás, es demostrar, ¿no? E ir poniéndose cada vez mejor, es acoplarse al fútbol profesional, que no es fácil. Una cosa, como he falado siempre, una cosa es jugar Sub-20, Copiña, otra cosa es jugar Primera División. Entonces con Portuguesa fue que entró Rian y hizo el gol, ¿no? Entró Rian y hizo el gol. El otro día Alves nos ayudó ahí para la zona media. Hoy entraron los jóvenes para poder buscar el gol. Y bueno, es un todo que vamos tratando de llevarlo en esta etapa del Paulista. Yo creo que aquí hay que tener un poco de calma y bueno, sí, para mí hoy merecimos el gol y después del gol hubiese llegado el segundo y el tercero sin dudas y no estaríamos hablando de un empate, ¿no? Gente, eu estava comentando aqui que, em cima de tudo que a gente tinha conversado, tinha falado aqui antes da coletiva, foi mais ou menos por aí que o Zubeldia seguiu. Então, assim, foi melhor no segundo tempo, poderia ter feito gol, perdeu várias chances.
Tá colocando os jogadores. Não vai dar tudo certo agora. Não vai dar tudo certo agora. Vai colocando os jogadores. Ele é cobrado. Coloca o Rian, coloca o Ferreira, coloca não sei o quê. Só mostrar que tem condições de jogar. Colocou, às vezes dá certo, às vezes não dá. Tem que ter paciência, tem que trabalhar, tem que girar o elenco, porque é assim, porque tá pensando em Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores. E aí tentar alcançar o maior número de pontos possíveis agora para poder, para outra fase do campeonato. Enfim, e falando do que é esse calendário do futebol brasileiro. Então, assim... Pergunta, tá errado? Você fala, mas vocês estão passando pano pro Zubeldia, porque... Gente, não, eu acho vamos fazer uma análise fria. A entrevista ele tá errado. Eu quero saber se ele tá errado em alguma coisa que ele falou. Não, inclusive... Você pode discutir, mas podia ter colocado fulano, podia ter... Ele tá fazendo teste, William. Todos. Tudo vale para todos. Vale pro Abel, vale pro Zubeldia, vale pro Caixinha, vale pro Ramon, que já tá com o time do ano passado, o time que mudou, chegou jogador novo, o time que desgastou, é uma transição agora para uma mudança de elenco. Tá todo mundo nessa fase. Não tem jeito, é que é uma insanidade, uma loucura. Já tem técnico que caiu, o Diniz caiu, carregando o ano passado, já não estava dando, caiu. Não, até o Carnaval cai mais alguém. Exatamente. Tem técnico que não, tem técnico hoje, você pode ter certeza, tem técnico que está empregado hoje que não vai pular o Carnaval no cargo. Não vai pular o Carnaval no cargo. Porque vai falar, se for para demitir depois, demite antes. Não, porque é sempre assim. Não, então vamos demitir aqui no Paulista, porque a gente já começa o brasileiro com um treinador novo, já é uma outra coisa. O Paulista ou qualquer estadual que seja. O papo dele foi para dentro e para fora. Bem didático. Exatamente. Sim, bem didático. Só faltou ele pegar a lousa ali, o quadro. Se alguém não sabe nada de futebol e quer entender o momento que tem que ser feito, pega a entrevista e vai entender. Cara, é muito fácil a gente chegar aqui. A gente poderia chegar, enfiar o pé, olhar rede social. Tá todo mundo metendo pau. Perfeito. Vamos. E fazer como... Vamos faturar audiência. Porque vamos hoje em dia tem muita coisa que é pautada por rede social. Então, qual é o sentido? É esse aqui, perfeito. Vamos juntos. Né? E a gente não tem esse costume. Se for para remar contra, a gente vai remar. E se for para darem com remo na gente, também não tem problema nenhum. E se concordamos. Então, assim, sim, claro. Para nós não faz a menor diferença, né? Porque a gente já passamos dessa fase no linha, né? Então, a gente entende. São 8 jogos em 22 dias. E o cara está pensando nos 3. Eles, ao citar Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro, ele disse, os 3 principais são esses daqui. Eu preciso, durante este período, criar condições e assim, vai jogar bem, às vezes vai ganhar bem. Né? Cara, para mim, o jogo São Paulo 3, Corinthians 1, é um jogo que para mim foi realizado ontem. Foi no dia 26 de janeiro. Faz um bom tempo, 15 dias quase. Para mim foi ontem, foi o jogo que ficou do São Paulo. A hora que você olha, o que tem jogo depois, nesses 15 dias, uma enormidade. Fala, ali era o bom São Paulo. Ali era o São Paulo, talvez, que vai encarar os grandes momentos. Mas agora, talvez você não encontre o melhor de São Paulo o tempo todo, mesmo com os considerados titulares. E, Calçade, tem uma coisa que eu acho que é essencial, assim, pelo menos para mim, que a gente aprender quando a gente se equivoca com alguma coisa. Ano passado, por exemplo, São Paulo com um elenco muito mais curto que esse, com o Paulo Maia e o Alisson machucados, por isso que o elenco mais curto, sem opções de volante, só com o Wellington jogando todos os jogos lateral, porque o Caio Paulista saiu no início do ano, a diretoria não contratou ninguém para o lugar, e assim por diante. Chegou no jogo contra o Botafogo. O que o mundo gritava? William Gomes. Foi. Ele foi vendendo 9 milhões de euros para o Porto. William Gomes, bota o William Gomes, no primeiro tempo Botafogo William Gomes. Sumiu. Desapareceu, não jogou nada. Sai o William Gomes, o time cresce, consegue levar o jogo para os pênaltis contra o Botafogo, poderia ter vencido, inclusive, no tempo normal, poderia ter ido adiante na Libertadores. O William Gomes era um jogador cru. Potencial um jogador cru. Você sabe se o Rian for entrar num jogo grande, se ele dá conta? Não sei. Vai precisar colocar. O Ferreira que entrou de dar conta. Nesses jogos. Não, o Ferreira já deu conta, mas hoje já não deu conta. E hoje não é um jogo grande. E ele foi legal com o menino, porque como você citou, ele colocou com os principais jogadores. Porque é o seguinte, você poderia falar, mas só põe num time complicado. Difícil, Não, você põe num Fez time Clóvis no final de semana. Põe num time mais legal. Você acha que ele não quer um bom jogador da base como reforço? As pessoas acham que ele detesta. Todo treinador detesta quando vê um garoto surgir? Não, só que ele toma o devido cuidado para não perder, para não estragar,
para não marcar negativamente, porque o torcedor marca. Se o torcedor marcar, cara, naquele momento, para recuperar depois, é muito difícil. Agora, cara, parece que o treinador é um louco, débil mental, né? Isso é uma coisa que eu vejo as pessoas repetirem muito. Tal técnico não gosta da base. Cara, tem técnico realmente... Vou dar um exemplo. O Muricy não gostava muito. Ou não é que não gostava. Porque é o cara pronto. Queria jogadores prontos para ganhar. E ele estava no São Paulo numa outra época, em que o São Paulo era o clube que os jogadores queriam jogar aqui no Brasil, em que o Refis estava à frente, o São Paulo era o time mais organizado do futebol brasileiro. Então ele tinha o direito de querer o jogador pronto para jogar naquele momento, em vez de ficar trabalhando o jogador da base com mais paciência. Hoje o São Paulo precisa trabalhar jogadores da base. O Zubeldia não está nem aí se o cara é da base ou não é da base. O Zubeldia quer ganhar jogos, quer ganhar os campeonatos. Então, ele vai colocar o jogador da base na hora que o jogador puder ganhar experiência para, quem sabe, mostrar que na hora do jogo grande, esse cara, opa... Porque mesmo que... Vou dar um exemplo de outro jogador. Flaco Lopes. Campeonato estadual do ano passado. Flaco Lopes deitou, jogou muito, não é base, jovem, não sei o quê. Palmeiras, campeão, Abel Ferreira, time estruturado, salário em dia, base forte, R$1 bilhão, etc. Chegou no Brasileiro, aguentou o tranco? Não. Aguentou o tranco na Libertadores? Não. Copa do Brasil? Tanto é que hoje pouco é relacionado... Porque eu me lembro uma vez do Scherer, o narrador. Fernando Scherer, o Xuxa. Ele falou o seguinte: por que você foi treinar nos Estados Unidos? Ele falou: aqui no Brasil a piscina era igual. Só que lá eu tinha adversários mais fortes em mais quantidade. E o treinamento, etc. Então, isso exigia mais de mim. O tenista, quem nada, o jogador de futebol, você vai subindo o sarrafo. Então, às vezes, alguns caras que na base jogam muito, sobe o sarrafo, não passa. O outro que era razoável, passa. E aí, é na hora da dificuldade que você vê o que esse cara pode fazer. E não é do dia para a noite que o cara passa o sarrafo. Então, é preciso, se você quer lançar jogadores da base, ter alguma paciência. E o único momento em que é possível fazer isso com alguma paciência, se é que existe paciência no futebol, é no jogo do estadual. É um não momento. É um não momento. Porque isso é o que eu falo. Isso aqui é o lúdico, é o que a gente imagina, é o que a gente considera ideal. O torcedor não quer essa paciência. Não, o torcedor tudo bem. Mas isso vai nortear a cabeça do dirigente. Toda emoção, não tem problema. Exato. Então, aí o dirigente é outra coisa. Nesse momento, aliás, a nota do Vasco, ela é pequena. E ela é preocupante. Né? E para não parecer um contrassenso do que a gente falava do São Paulo, calma, e aqui o Vasco, aqui é calma, e aqui o Vasco é um perigo. É porque o Vasco é um perigo. É um perigo mesmo. É um perigo. Vamos para um intervalo, não. Vamos acabar o Linha de Passe. Olha, tinha aquele intervalo no finalzinho, hoje não tem. Hoje é direto e reto para o Sport Center, que vem aí com o Elton Serra e vem com... Até para o Elton Serra, que fica tirando sarro de mim aqui. Você mandou saúde e paz, eu não ouvi? Mandei. Manda de novo, então. Saúde e paz a todos e a todas, inclusive para o Elton Serra, que tem feito coisas equivocadas comigo aqui. Eu vi ali, você já viu ali que você sabe? Coisas equivocadas? Sim, meu irmão em aniversário traindo a família. Ixi. Não entendi nada. Lavar essa roupa suja depois, né? Também não entendi nada. Conversa com ele depois. Quero nem saber dessa história. Melhor ficar longe. Você sabe. Tchau, a gente volta quarta, 11h30 da noite, depois de Corinthians e Santos.